A gente vai falar de saúde e prevenção. Você já ouviu falar em dermatite? Sabe quais são as causas? Qual é o tratamento ideal? É isso que a gente vai saber aqui no estúdio com a nossa convidada de hoje, a dermatologista Daiane Rost. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Barreiras. Vamos falar desse assunto, a gente estava até conversando aqui agora há pouco, né? Muito relevante e muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação à dermatite. A princípio, o que é dermatite? Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pelo convite. Então, geralmente, as dermatites é um processo inflamatório na pele, que ela pode se manifestar de várias formas, desde mais leve, né, com a coceira leve, como também as mais graves, mais intensas, com prurido maior, com coceira maior, edema, placas, descamação, enfim, a gente tem vários níveis, né, de processo. E são muitas as dúvidas, né, doutora, quando se trata de dermatite, né? Muitas, porque a gente tem vários tipos de dermatite, né? Não é um tipo só. E aqui na nossa região é muito comum, então as pessoas aqui acabam sofrendo mais devido ao calor, né? Que a maior parte do ano é muito quente, Fato. Então a pele fica muito mais agredida e a gente tem mais, acaba desencadeando mais fácil. Para a nossa região, quais são os mais comuns, doutora? O que mais a gente pega em consultório é dermatite atópica, dermatite seborreica e dermatite de contato. Tratamento? Varia do tipo e do nível que está, né? Então, mas a base de tudo, que eu costumo dizer, independente do tipo de dermatite, é a hidratação da pele e a proteção. A pele, quanto mais hidratada ela está, menos força a doença tem, né? Então, a gente acaba tendo mais facilidade de controlar a doença, porque acaba sendo uma doença crônica. E um assunto assim que eu acho bem interessante trazer é que algumas estão relacionadas ao emocional. Então a gente não pode desvincular totalmente, porque às vezes a gente tem alguns casos de exacerbação pelo fato de ter alguma descompensação emocional. O ideal é que quando a pessoa perceber alguma coceirinha ali, já procurar um especialista, né, doutora? Não deixar para depois, porque a gente tem muito essa questão de ficar procrastinando, Isso. deixar para depois, sempre deixar para depois, para não agravar a situação. O importante é que nos primeiros sintomas já procure um especialista. Exatamente, porque a gente tem elas de forma localizada, né, que é uma região pequena da pele, e temos as formas exacerbadas, que isso acaba tirando muita qualidade de vida dos pacientes. E quando ela fica crônica, eles sofrem muito. Então, o ideal é que realmente procure um profissional especializado o mais rápido possível para que a gente inicie logo o tratamento, né? E, na verdade, algumas dermatite é uma mudança de estilo de vida. Várias coisas que a gente precisa ajustar na vida do paciente, no dia a dia do paciente, para que ele possa ter mais conforto. Doutora, quais são os principais, as opções de tratamento da dermatite? Depende do nível que está, mas a gente entra com medicação via oral, medicações tópicas, né? Pomada, às vezes é necessário o uso de algum corticoide. E o principal, que vai manter essa pele bem boa, independente do tipo da dermatite, é a hidratação. Então, e não é os hidratantes comuns. Geralmente a gente passa hidratantes de tratamento. E isso faz toda a diferença. Tem até o tipo de sabonete ideal para isso, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem... Eu sempre falo que esses sabonetes de mercados comuns acabam agredindo muito a barreira cutânea. Então, a pele sofre muito com isso. E um paciente que tem dermatite, qualquer tipo de dermatite, sofre ainda mais. Nesses casos, eu sempre indico óleo de banho. O óleo de banho faz toda a diferença. E isso é para a vida. Agora, vamos trazer algumas dicas, doutora, para evitar a dermatite. Quais são as formas de prevenção da dermatite para quem está nos acompanhando agora pelo Bom Dia Barreiras? No geral, todas as formas de agressão à pele a gente precisa evitar. Água quente piora muito, banho de água quente piora muito. E tem gente que tem mania de tomar banho de água quente, né? Nesse calor, né, de Barreiras, da Bahia de forma geral, mas a água quente ela é altamente agressiva, principalmente uma pele que já tem esse tipo de doença. O tipo de sabonete, então a gente prefere sempre os óleos para banho, que é um sabonete em óleo, então não há agressão. E alguns alimentos a gente precisa evitar também. Os alimentos altamente inflamatórios a gente evita nesses pacientes que têm dermatite, porque ele pode ainda piorar, né, nos momentos de agudização da doença. A gente poderia falar de alguns dos alimentos? O que mais a gente percebe no dia a dia, na clínica, em consultório, é os alimentos inflamatórios, como leite, derivado de leite. Ele não precisa ter necessariamente alergia, né, ao leite, mas ele, por ser um alimento inflamatório, ele pode piorar o quadro. Os enlatados, embutidos,
gordura, né? As comidas mais pesadas, isso tudo piora muito. Olha, doutora, eu queria voltar um pouquinho no início, quando a senhora falou da questão emocional. A gente vive numa correria do dia a dia muito grande, de muito estresse, de muita ansiedade. Isso também pode prejudicar essa questão da dermatite? Prejudica. Inclusive, às vezes, na hora da nossa investigação, a gente não consegue descobrir exatamente onde está o fator desencadeante, mas conversando um pouco mais com o nosso paciente, a gente descobre um grau de ansiedade, ou até depressão, ou até início de depressão, e aí a gente consegue encaixando todas as pecinhas, a gente consegue entregar um melhor tratamento. Então, os fatores emocionais, eles estão intimamente ligados às doenças de pele, não só a dermatite, mas várias outras. Isso não é algo único. Não é todos os pacientes vão ter piora do quadro pelo fator emocional, mas em alguns casos a gente percebe que piora muito. Ela é contagiosa, doutora, a dermatite? Não, não é contagiosa. Então, se eu tenho contato com uma pessoa que comprovadamente tem dermatite, está fazendo tratamento, ela não tem preocupação para quem, seu companheiro de convívio, por exemplo, seus filhos, enfim? Não tem risco algum, é uma doença desencadeada pelo próprio organismo da pessoa. Então vamos dar dica agora para quem está nos acompanhando agora de como evitar a dermatite? Protegendo bastante a pele, usando protetor solar, hidratando bastante, tanto via oral, com água, líquido, como também os hidratantes específicos para a pele e os sabonetes, e evitar água quente. Doutora, muito obrigado pelas palavras, pelos esclarecimentos. Eu acredito que quem está em casa agora tinha muitas dúvidas com relação à dermatite, já está bem esclarecido. Que bom, obrigada pela oportunidade.